Muito bem, pessoal, voltando aqui com o nosso CV Connect Esportes, sétimo dia da Copa, para falar do oitavo dia da Copa, as projeções. Polvo Saraiva vai falar Espanha e Alemanha, Japão e Costa Rica, né? E também Bélgica e a seleção de Marrocos, e também Costa Rica, aliás, Costa Rica não, é Canadá e Croácia. São jogos de amanhã. O jogo que Meu abre a rodada é o Saraiva, o jogo do jogo mais Japão. esperado, Espanha e Alemanha, né? O Vou falar que que você primeiro do acha? outro jogo desse. Vou falar primeiro do outro jogo desse grupo, Giovanni, que abre a rodada, acho que às 7 horas da manhã. É o Japão contra a Costa Rica, né? Japão contra O... Costa Rica. Esse jogo eu Ó, acho que não tem muito o que discutir, não. Eu acredito que a seleção japonesa, que acabou surpreendendo e vencendo a Alemanha no primeiro jogo, deve conquistar seus 6 pontos já nesse jogo e já garantir, talvez, dependendo do placar, às vezes não tão, às vezes não matematicamente ainda, né? Porque dependendo do jogo, o resultado do jogo da Espanha contra a Alemanha, não estaria matematicamente classificado. Mas poderia fazer agora os 6 pontos, abrindo um bom saldo de gol e praticamente conquistar a sua classificação já no jogo de amanhã, apesar que ainda teremos a última rodada para essa confirmação, dependendo do resultado da Espanha contra a Alemanha. Agora, depois de um Japão favorito no primeiro jogo, às 7 horas da manhã, contra a Costa Rica, vamos falar do jogo, talvez um dos jogos mais importantes e interessantes dessa primeira fase da Copa. Até agora, no momento, talvez o jogo mais interessante e mais importante até então. A Alemanha vem da derrota para o Japão e vem medir forças com a Espanha, que teve uma goleada, a maior goleada até agora na Copa, desculpe, em cima da Costa Rica. A Espanha vem, por tudo que aconteceu na primeira rodada, talvez com um pouco mais de favoritismo do que a Alemanha, porque vem com espírito fortalecido por ter pegado uma equipe fraca e ter aplicado, sim, um bom placar, uma goleada elástica, um saldo elástico em cima da equipe da Costa Rica. Apesar que não dá para comparar o adversário. A seleção japonesa é muito mais preparada do que a seleção da Costa Rica. E a Alemanha faltou aquilo, Giovanni, faltou gás no segundo tempo contra o Japão. E será que vai ter forças para resistir ao esquadrão espanhol o jogo todo? Esse é o questionamento. vai. Deve sim ter um jogo equilibrado até uma determinada parte do tempo, mas a Espanha acredito que venha como favorita para esse jogo. Sim, sim. Ah, não, eu não sei se eu coloco um favoritismo na seleção espanhola, porque esta seleção espanhola é a mesma seleção espanhola que perdeu a Olimpíada para a seleção brasileira sub-20, né? É praticamente a mesma, né? E até agora não enfrentou ninguém assim de peso, né? Enfrentou a Costa Rica, 7-0 pela disparidade das equipes. É um placar, né, que não ilude ninguém, né? Mas o que a gente pode dizer e concordar, talvez, é com aquilo que o técnico da seleção espanhola, Luiz Henrique, disse, que tanto a Alemanha quanto a Espanha são seleções espelhadas. Isso quer dizer, jogam do mesmo jeito. Então, depois de um parecer como esse, e também do que a gente sabe, do que as duas seleções podem produzir, o que a gente espera amanhã é um grande jogo. Pode até ser 0-0, mas que seja 0-0 com chances de gol para ambos os lados. Jogado, né? Um 0 a Mas ao, 0 me... jogado, vamos dizer assim. mas ao mesmo tempo, quando você pega dois times espelhados assim, a chance disso, de acontecer um grande jogo, é muito pequena, porque provavelmente as equipes vão pensar mais em bloquear a outra do que em atacar a outra. Principalmente a Espanha, porque a Espanha tem a classificação nas mãos, né? Agora, quem tem que tomar a iniciativa do jogo é a seleção alemã, que ela sim precisa ganhar. Ela sim está nos leões.
Aí vem o questionamento, Giovanni, que a gente viu que a seleção alemã não resistiu o jogo todo de pressão contra o Japão e acabou perdendo o gás e no final deu espaço para o Japão jogar e a seleção japonesa, que não é boba nem nada, acabou virando o jogo e saindo com os 3 pontos do campo. E Mas eu ao mesmo acredito que, tempo, que teremos sim um jogo equilibrado, mas que talvez esse fator físico também faça diferença no jogo de amanhã. a seleção alemã teve uma notícia boa hoje, foi a volta do Leroy Sané, né? Que vai estar no campo amanhã. Não sei se como titular, mas às vezes entra aí no decorrer do segundo tempo. E pelo que o Hansi Flick vem falando e pela necessidade da seleção alemã, ele vai botar a equipe mais ofensiva possível para enfrentar a Espanha. Eu acho uma temeridade, porque por mais que a gente fale que a seleção espanhola não pegou ninguém praticamente na primeira rodada, com todo respeito a Costa Rica e quem mora em San José, né? Mas, enfim, você tem que ter uma certa precaução com o ataque espanhol, que é um ataque jovem, rápido, troca de passe muito rápido, é o estilo Barcelona de jogo e que é um estilo complicado, que costuma complicar os alemães também. Haja vista 2010, na semifinal da Copa, onde a Espanha passeou em cima da Alemanha, apesar do placar ter sido minúsculo. Nem sempre é o que a gente já falou em outras ocasiões, que nem sempre o placar do jogo mostra o que de fato foi o jogo. Você se referiu aí 1-0 na semifinal. De fato, a seleção espanhola teve domínio total naquela ocasião. Eu Sim. acredito que o jogo seja equilibrado e que a Espanha saia, no final das contas, vencedora pela questão de. Eu acredito que talvez o preparo físico da seleção alemã, apesar que amanhã é outro jogo. A Alemanha pegou um adversário muito mais forte do que a Espanha, do que o adversário que a Espanha enfrentou na primeira rodada. Isso nem se compara. E, como você mesmo disse, é o 7-0 da Espanha, é um jogo que chamativo. Você fala, nossa, 7-0. Mas é aquela questão, é um resultado expressivo, mas contra um adversário não tão chamativo. Então, agora que a gente vai ter uma noção de como vem a Espanha para a Copa. Pois é, vamos. Olha só, um comparativo com quem que eu vou fazer agora, ó. Comparativo com o São Paulo Futebol Clube. Vai São Paulo cair a Futebol Clube. transmissão. Oi? Vai cair a transmissão. Meu time é incaível. Por enquanto. Calma que É ainda tem tempo. incaível. Incaível. Pois bem, no ano passado nós pegamos o 4 de julho do Piauí na Copa do Brasil. São Paulo ganhou de 9-1 dentro do Morumbi. Passou de fase, foi pegar o Fortaleza, perdeu. Então, assim, depende muito do adversário. Depende muito do adversário. Tem 7-1 que engana, tem 7-0 que engana, tem 7-0 que é convincente. Então a gente tem que ver para onde, contra quem que foi, né? Se é um 7-0 contra a seleção da Alemanha, poxa, faz festa o ano inteiro. Agora, contra a seleção da Costa Rica, você sabe que não é um futebol tão forte e que o principal astro é o goleiro. Se o principal astro é o goleiro, a seleção, então, ela não é confiável. Foi o que a gente falou do México. O México, até então, o nome mais cotado da Copa era de Uchoa. Sim, já vem E sendo já há algum acabou tempo. hoje, e acabou hoje não impondo nenhum sinal de perigo para a Argentina. Agora, sobre esse confronto Espanha e Alemanha, vai ser um confronto interessante, porque normalmente a gente tem técnicos que são para mais de 60 anos, já para o final da carreira, né, no futebol de seleções. Agora não. Agora a gente pegou dois técnicos que são jovens, né, jovens assim, 40, 45 anos, e que ganharam recentemente a Champions League. Então nós vamos ver um duelo tático interessantíssimo. Claro que o Hansi Flick ganhou com o Barcelona na bolha lá de Portugal, aliás, com o Bayern, perdão, na bolha lá de Portugal, e com o Bayern até eu ganharia, mas,
Mas, enfim, são dois treinadores jovens, são dois treinadores novos, com mentalidade nova, e que tem ali um viés de futebol novo, futebol ofensivo, né? Então, nós vamos ver um confronto bem interessante ali. Aliás, desde que saiu o sorteio, que eu acompanhei o sorteio, que foi no dia 1º de abril, e não foi mentira, né? Eu já imaginava isso. Como é que seria um confronto com o Luiz Henrique, que acabou de ganhar a Champions com o Barcelona, com o Hansi Flick, que acabou de ganhar a Champions com o Bayern? Vai ser um confronto interessante. Aliás, eu não sei como que a imprensa brasileira ainda não está colocando naquele telão ali atrás dos programas, né? A foto do Luiz Henrique com o X e a foto do Hans Flick. Não sei como. Como diria meu amigo piadista, Giovanni, o jogo de amanhã promete, porque até então, dessas 24 partidas, se não salvo engano, realizadas até agora, os jogos de hoje foram que chamaram a atenção. Como eu disse no bloco anterior, nós tivemos um jogo hoje da Polônia contra o Irã, que foi de fato um primeiro jogo a nível de Copa do Mundo, que foi bom de assistir o jogo, e tivemos o jogo da França contra a Dinamarca, que foi outro jogo também que compensou assistir. Mas eu acredito que até então o jogo de amanhã, Espanha e Alemanha, promete ser o melhor jogo da Copa até agora, com certeza, e talvez da primeira fase como um todo. Promete ser, mas o problema é que a gente coloca tanta expectativa às vezes, e aí a gente não analisa o jogo da forma como tem que analisar. Vou falar a gente assim, todo mundo que faz análise, tá? E aí vê um jogo 0-0 ali truncado e tal, e ele fala, mas o jogo foi abaixo da expectativa. Mas claro, você fica colocando o dia inteiro expectativa enorme no jogo, Você aí, vê os aí sete pode gols ser. da Espanha, você vê 7 gols da Espanha de um lado e acha que vai sair pelo menos 8 gols na partida. E às vezes a gente vai ter Exatamente. exatamente 1-0 de muito equilíbrio, de estudo. Como eu disse no bloco anterior também, o jogo de França e Dinamarca foi um jogo muito estudado. Isso foi um jogo interessante de ver. E às vezes nem todo mundo tem considerado um jogo interessante. Mas a gente que tem um pouco assim, essa visão consegue entender que taticamente os dois times estavam bem postados em campo e acabou sendo um jogo É, gostoso de assistir por esse duelo tático também. não, isso aí, mas isso aí é uma discussão para outros vídeos, né? Mas agora, falando de Espanha e Alemanha, eu espero um jogo, no mínimo, interessante. E me surpreenderia muito se a Alemanha não tomasse a iniciativa do jogo, porque ela, por tabela, ela tem que fazer. Ela tem que colocar a Espanha com risco de eliminação na terceira rodada. Porque eu acredito, aí já mudando para o outro jogo do grupo, que o Japão vai vencer a Costa Rica. Acredito eu. Se o Japão não ganhar da Costa Rica, aí vai ser aquele fogo de palha, né? Aquele time que joga bem contra time grande e joga mais ou menos contra time pequeno. Não acredito que isso vá acontecer. Mas futebol, de novo, é uma caixinha de surpresas. Futebol é jogado. Futebol é jogado. Futebol é jogado e assim, a seleção japonesa tem tudo para ganhar de Costa Rica. Tudo para ganhar de Costa Rica. Acho que Costa Rica não tem assim uma equipe para disputar a Copa do Mundo. Vamos lembrar que a Costa Rica passou na repescagem da CONCACAF, que é pior que a repescagem da América do Sul, né? E enfrentou Nova Zelândia. Nova Zelândia é aquele time que só ganha um jogo a cada 100 anos. Quem é os... E quem nós temos da outra chave, Giovanni, para enfrentar amanhã os dois outros jogos para fechar a rodada de amanhã? Grupo E, Bélgica e Marrocos, é um jogo interessante também. Aliás, por falar em Bélgica, o Azar disse hoje, deu uma declaração hoje que a seleção alemã perdeu para o Japão porque estava mais focado em política do que no futebol. Eu discordo. Quem assiste o jogo ali
Quem assiste o jogo ali vê que foi um acaso do futebol, né? E eu Eu acho que a discordo um Alemanha pouco. jogou, acho que a Alemanha jogou bem enquanto ela teve fôlego, Giovanni. Depois que o fôlego acabou, aí ficou difícil de aguentar o time japonês. Acho que a declaração dele foi mais por uma questão de rivalidade do que por uma questão de análise técnica mesmo. Porque Até porque também a Bélgica não foi nem um pouco bem na primeira rodada, apesar da vitória. não foi um pouco bem, não, não foi nada bem. E talvez Nada. agora, Giovanni, mais uma para seu caderninho. Talvez amanhã o azar de dê azar. Pode ser. Amanhã contra Marrocos. Marrocos é um time mais estruturado que o Canadá, né? Vem sendo uma das principais forças da seleção do continente africano, embora ainda não consiga grandes resultados. Não estou falando em termos de título, não. Estou falando em termos de chegar em finais da Copa Africana de Nações e tal. Mas é um país que vem botando dinheiro no futebol. Tanto é que tentou concorrer em 2026, tentou ganhar, quase ganhou, né? Ganhou a triade lá da América do Norte para sediar a Copa do Mundo. Inclusive teve o voto do Brasil, né? Foi o único país da América que votou em Marrocos. Não dá para entender. Mas, enfim, acho que a seleção marroquina vem conseguindo ter um equilíbrio maior de resultados. E também da equipe. Vários jogadores do Marrocos jogam na Europa. Então, Podemos ter uma acho, surpresa africana amanhã, então, no jogo. sem dúvida. Mas a equipe belga tem paredão Courtois no gol, que é difícil fazer gol no homem. Mas pode ser que amanhã Portugal e azar tenham azar. Vamos torcer aí para que o time africano surpreenda, então. A gente falou aqui que quando a gente analisa assim, a gente sempre vai torcer para o time que é menos favorecido. Então a gente vai amanhã na expectativa de um bom futebol desempenhado pela equipe marroquina e que venha se somar 3 pontos. Mas tem Não um só um adversário bom duro pela frente. futebol, A tá? Bélgica também, como a gente já mencionou, a Bélgica, ela foi semifinalista, né, terceira colocada na Copa passada, e hoje, como a gente sabe que o ranking não entra em campo, né, Giovanni? Mas Hum. a Bélgica é o segundo colocado do ranking da FIFA hoje, não por acaso, porque os seus resultados a colocaram nesse posto. Aliás, por falar em ranking da FIFA, hoje a Austrália tá pior que a Tunísia. Pois é, o ranking da FIFA não vale absolutamente nada. Mas vamos voltar aqui agora. Saraiva, Croácia e Canadá. Pelo que a Croácia vem jogando, acho que o Canadá pode surpreender. E pelo que o Canadá Canadá demonstrou também. na primeira rodada, e também porque vem sem peso para jogar a Copa. Sabe que não é o principal esporte do país, não é uma equipe frequente em mundiais, é a primeira vez que está jogando mundial, depois de muitos anos, se eu não me engano, e está sem peso para jogar. Inclusive o próprio treinador disse: vamos lá para divertirmos, né? Então, a seleção da Croácia, que é uma seleção envelhecida, no meu entendimento, já havia falado aqui em outros vídeos, pode ter algum tipo de problema com a seleção canadense. Eu acredito, Giovanni. Canadá surpreendeu na primeira rodada, dando muita dificuldade para o time belga ganhar apenas de 1-0. Surpreendeu, acho que o mundo todo com o nível de futebol apresentado. Acho que ninguém esperava um Canadá taticamente bem postado e que articulasse bem a bola. Canadá não tem peso para jogar, veio mais para fazer sua participação, como se você sua estreia em Copa, e na próxima Copa já está garantida por ser um país sede, provavelmente aí deve servir mais como preparação para a próxima edição da Copa. Essa participação e jogar sem peso, sem responsabilidade, você pode acabar tendo um resultado favorável.
não jogou mal frente ao time belga, que era um dos favoritos do grupo, e pode talvez surpreender amanhã também, como você mesmo disse. Aliás, Saraiva, só fazer um parênteses aqui, você falou aí da Copa de 26. Imagina como é que vai ser as eliminatórias da CONCACAF sem Canadá, Estados Unidos e México. Meu Jesus, vai ser igual a Série C do brasileiro. Vai ser ruim. Mas voltando aqui para Mundial 2022, vamos traçar um paralelo aqui. Acho que a Bélgica passa, do grupo F. E na segunda posição, você acha que o Canadá pode surpreender a Croácia? Porque aí seria já um Seria a duelo decisão do jogo de direto, né? amanhã, né? É. Bom, eu acredito que a Croácia é atual vice-campeã do mundo, né? Mas como você mesmo também já disse em outros vídeos e agora há pouco, o time da Croácia não tem feito aquele trabalho de renovação. Tem ficado com um elenco bem mais velho, o que pode dificultar e surpreender sim, porque o trabalho do Canadá vem um futebol sem responsabilidade, sem peso, né? Sem responsabilidade, da maneira assim, de que não tem obrigação de ganhar, né? Mas é sim um trabalho feito pela seleção canadense com muita responsabilidade, no Sim. sentido de se organizar e buscar, sim, agora um equilíbrio e um preparo para a próxima edição, como eu disse, da Copa do Mundo. Então, podemos ter, sim, uma surpresa canadense amanhã, e isso não seria descartado em nenhuma hipótese, o que poderia levar, assim, o Canadá como segundo colocado desse grupo, o que seria um feito histórico para a equipe canadense. É, o feito histórico já está acontecendo, né? De participar da Copa. Acho que qualquer coisa que o Canadá conseguir, eles vão levar como se fosse uma medalha de ouro, né? Agora, eu gostaria muito que o Canadá enfrentasse a seleção brasileira nas quartas de final. Seria um Assim, confronto, no mínimo, interessante. é, no mínimo interessante, seria bom demais. Eu já digo isso. Mas, ô, Saraiva, deixa eu só falar um negócio aqui. Eu tava falando da Champions que o Hans Flick ganhou no Bayern de Munique, que foi na bolha lá da pandemia, em Portugal. O jogo foi 1-0, Bayern de Munique em cima do PSG. E sabe quem fez o gol? Alfonso Davies, grande atacante da seleção do Canadá. E aí pode ter Alemanha e Canadá na segunda parte lá. Alfonso Davies, atacante do Bayern de Munique, enfrentando o resto da equipe do Bayern de Munique. Surpresas que o futebol proporciona, né, Giovanni? Exatamente. Coisas que a gente só vê através do futebol. Vamos voltar só um assunto polêmico agora, extra-campo, que você disse. A gente só vai fazer um comentário. Esse comentário do Hazard sobre a posição do time alemão, a gente já comentou os jogos, a gente pode falar um pouquinho disso agora. Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem muito o que ser falado. Cada um tem sua crença, cada um tem seu pensamento. Eu acredito que foi sim uma ação digna da seleção alemã, prestar solidariedade contra essa injustiça feita pela, não diria pela FIFA, né, mas que foi acatado pela FIFA no final das contas. Mas é uma questão cultural também da Arábia. A gente tem que pode se fazer sim o protesto, mas tem que entender também a situação que é lá do país. É uma coisa cultural deles, né? A gente também não tem o que ficar questionando essa situação. Mas que foi digna, assim. Se você, o Hazard, concorda ou não, é outra história. Mas não tem que se preocupar com o que foi feito, dito pela seleção alemã. E no caso, nem foi dito, né? O símbolo foi justamente esse. É, Silenciada, na verdade. silenciada, é como se fosse uma censura, né? Na verdade. Cara, é o seguinte, vamos lá. Vivemos num mundo democrático, pelo menos o que eu entendo. Então, a seleção alemã, ela pode fazer manifestações da forma que quiser, né?
desde que não Só, só para só, desrespeite. só fazer só para fazer um adentro antes de você continuar, tivemos também uma manifestação da Dinamarca, né? Hoje Sim, também. É assim que você concluir, a gente fala disso também. espera aí que passa um carro aqui agora. Esses carros sempre passam na hora que eu vou falar. O Saraiva, é o seguinte, vivemos num mundo democrático, certo? Todo mundo pode se manifestar da forma que quiser, como quiser, desde que não desrespeitando os direitos humanos, né? Penso eu assim. Então, o azar pode falar o que ele quiser. Só que eu acho que você tem que ter um contexto, um embasamento para poder falar. Você não pode levar isso para a torcida, entendeu? Como ele jogou para a torcida isso daí. Porque Na verdade, eu provavelmente. acredito que isso não tenha influenciado, que o comentário dele tenha sido equivocado, porque isso não influenciou nada no futebol alemão. E também ele falou que eles não fizeram nenhum protesto e ganharam o jogo, mas ganharam suado, apertado, com um péssimo futebol apresentado. Exatamente. O que a gente está falando A aqui questão não do é. protesto não tem nada a ver com o futebol apresentado por nenhuma das duas equipes. E tanto é que foi antes do futebol apresentado. Foi antes do futebol apresentado. E durante o jogo, a Alemanha comandou 70% do tempo. Mas futebol é aquilo, né? Um chute, a bola entra e seu trabalho de anos está perdido, né? Mas, assim, o Saraiva, o azar, o azar, eu acho que vou pegar o seu trocadilho, o azar, deu azar em falar isso. Com Mas eu espero certeza. que a seleção belga não tenha azar disso, porque eu quero enfrentar os fortes. Ô, Giovanni, também tivemos hoje, também eu já tinha falado aí, a seleção da Dinamarca, ela fez inúmeros protestos em relação à Copa ser realizada no Catar, na verdade, né? Hoje ela entrou com o escudo da Federação Dinamarquesa, só com a marca d'água, né? Praticamente Sim, chorando, em branco, né? Vamos dizer, né? chorando, chorando. Para ocultar, Então, porque de acordo com a federação, de acordo com a imprensa, esse boicote tem sido porque a realização da Copa custou diversas vidas, né? Esse é o contexto que é a expressão que eles utilizam, porque pelos tá. problemas que tem ali na região, né? E a questão de Isso, distribuição de renda também. tá. Isso eu apoio, é legítimo, mas acho que é meio em cima da hora, né? Até porque eles E depois da ameaçaram, hora. há 2 dias atrás, tinha sido noticiado que talvez eles boicotariam participar da Copa, alguma coisa nesse Não, sentido, o que agora também eu acredito que não faz também muito sentido. eles estavam ameaçando se desfiliar da FIFA após a Copa. Não vai acontecer isso. Eu acho que isso é só da boca para fora. Não vai acontecer isso, até porque daqui um ano já todo mundo esqueceu isso aí. Só que ao mesmo tempo é o seguinte, esse protesto de que não poderia ter sido no Catar por causa dos problemas do Catar, né, internos, eu acho que esse protesto deveria ter começado muito antes. Eu acho que tá muito depois da hora, na verdade. É a mesma coisa, por exemplo, vamos lembrar aqui de 2013. Todo mundo teve aquele protesto lá da Lava Jato, dos 20 centavos e tal, e foi em cima da Copa das Confederações. Aí todo mundo foi protestar contra a FIFA, contra o dinheiro que foi gasto com o estádio feito, lá na frente. O estádio estava feito, ia ter o jogo Brasil-Japão já começando a Copa das Confederações. E, cara, do que adianta? Não adiantava nada. Todo mundo Não sabia que isso ia adianta ser. chorar pelo leite derramado, Pois Giovanni. é, a FIFA dá um prazo de 7 anos para você fazer as coisas. No meio desses 7 anos aí, a FIFA mandou e desmandou e ninguém falou absolutamente nada. Só lá para 2013, um ano antes da Copa, começou a falar com 6 estádios prontos já, tudo já problemático. Enfim,
é o atraso que o mundo inteiro tem, né, nesse tipo de coisa. Deixa sempre para última hora, e na hora que tá para começar um negócio, começa, não pode aquilo, porque ali tá com problema e tal. É isso. Foi a mesma coisa na Rússia, todo mundo falou que ia boicotar a Copa na Rússia por conta da ditadura do Putin. Não aconteceu nada. Então, assim, eu acho o protesto legítimo, mas acho fora de hora. Enfim, ô Giovanni, Saraiva, acho que sim? Copa do Mundo, pro prognóstico de amanhã já tá beleza. Você quer falar um pouquinho do Brasileirão? Flamengo? Não, vou deixar essa parte com você, Giovanni. Eu quero usar meu minutinho só para falar uma coisa. Não, 8 minutos. Galera que estiver assistindo, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, marca no sininho, começa a curtir, acompanhar o nosso trabalho. Pode deixar aí sua opinião nos comentários. Pode ser uma crítica construtiva, a ideias, o que tiver de ideia boa para nos passar, para a gente estar melhorando nosso trabalho, nosso aprendizado. Pode contribuir aí conosco. Não esquece de deixar o like e clicar no sininho, está sempre acompanhando o nosso trabalho. Deixa aí com você, Giovanni, para comentar o Brasileirão. O Brasileirão já acabou, né? Mas assim, eu falo Brasileirão porque nós vamos falar de Flamengo e essa demissão do Dorival Júnior assim do nada. Como assim? O cara chega, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ter quinto lugar do brasileiro, mas jogando alguns jogos com reserva, a torcida aclamando o cara, e o cara vai embora, demitido assim, sem mais nem menos. E aí Essa o Flamengo pedra tá tá querendo Vitor cantada, Pereira. Giovanni. Essa pedra tá cantada. E o Flamengo tá querendo Vitor Pereira, que foi embora do Corinthians, falando que ia embora do Brasil. E agora o Vitor Pereira tá ciente da, da proposta do Flamengo e tá pensando em aceitar. Que mundo é esse, Saraiva? Dorival Júnior, provavelmente com essa saída, já é, pensando, talvez, muito provavelmente, em assumir uma seleção brasileira. Com a saída Pode do ser, hein? técnico, essa Pode vaga ser, fica hein? em aberto. Pode ser tudo uma estratégia para que Dorival venha a assumir a seleção brasileira muito em breve e tenhamos, sim, Vitor Pereira assumindo o time do Flamengo e muito provavelmente, posteriormente da Copa, o técnico Tite volte ao time alvinegro. Tite falou que vai pegar um ano sabático aí, só para estudar. Na verdade é o seguinte, Tite tem uma proposta, Tite tem uma ideia de ir pro Arsenal, por causa do Edu. Então ele vai esperar a temporada acabar. Só que eu acho que os planos dele para ir pro Arsenal estão meio indo por água abaixo, porque o Arteta tá líder da Premier League já desde o começo e o Arsenal há muito tempo não liderava a Premier League. Então, acho que o Tite vai fazer um estudo aí de um ano, sem ninguém bajular a cabeça dele, nem nada. E aí depois ele volta pro futebol, ou não, né? Porque vai que o cara é campeão do mundo e fala assim, ó, já atingiu o ápice, não quero mais, vou sossegar aqui, já tô com a vida feita, beleza. Agora essa do Dorival Júnior assumir a seleção brasileira, eu não tinha pensado nisso não. Agora, eu achei já esquisita a forma que ele assumiu o Flamengo. Ele estava no Ceará, fazendo um bom trabalho no Ceará. O Ceará estava para jogar a Sul-Americana com o São Paulo, talvez passaria com ele. E ele do nada assume o Flamengo. Então não sei. E agora essa questão do Vitor Pereira, que sempre falou que queria voltar para a Europa, que aqui no Brasil tava muito grande as coisas em cima dele. Pô, se tava muito grande no Corinthians, imagina no Flamengo. Cara, ele vai sair de uma bala de cestinho para uma bala de canhão. Aí, Com daí eu não certeza a consigo entender. responsabilidade aumenta demais pelo elenco que o time do Flamengo tem. Sim, pelo elenco do time que o time do Flamengo tem. Só que esse mesmo elenco mandou embora três técnicos. Só dois que deram certo.
Pode ser que Três não, quatro. pode ser que ao invés de obter resultados positivos, o treinador acabe prejudicando a sua carreira, porque a gente tem essa questão. Vai vir cobrança, até mais agora, como você mesmo disse, e aquela coisa, se não houver a adaptação ao futebol que é desenvolvido pelo Flamengo e ao elenco flamenguista, pode ser que o treinador venha enfrentar problemas adiante. A equipe do Flamengo não é fácil de gerir, não. E nós temos muito provavelmente Dorival Júnior na seleção brasileira muito em breve sendo anunciado, Giovanni. Pode ser, cara, pode ser. Porque eu não acredito naquilo que a imprensa estava falando de Mano Menezes na seleção brasileira. Mano Menezes foi bem no brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana caíram para times inexpressivos. O Inter. Absolutamente inexpressivos, né? Então, assim, e o futebol do Inter apresentado não era futebol para botar um treinador na seleção brasileira, com todo respeito. É... Saraiva, mais alguma coisa? Ou você quer Por hoje é concluir? só, meu amigo. Não, por hoje é só. Você que está aí nos assistindo, volte amanhã, porque amanhã vamos ter Deixa o mais like aí no vídeos vídeo. Compartilha, e curte e marca uma galera. curte, compartilha, marca a galera, bota no Instagram, faz o que você quiser, desde que você goste da gente, você volte todo dia, tá tudo certo, tá bom? Saraiva, você que segue aí para Berna amanhã, né? Para acompanhar Brasil e Suíça. Boa viagem. Até mais. Obrigado.